Bem, vocês me conhecem, eu sou a Aida Unger e é um prazer estar iniciando mais um debate sobre psicanálise e cinema, que é uma atividade que é patrocinada pelo Departamento Científico aqui da nossa sociedade. Como eu comentei no encontro passado, quem esteve deve lembrar, nossos encontros serão temáticos. Semestralmente, a gente escolhe um tema e os filmes vão se reportar a esse tema. O primeiro tema que nós escolhemos foi femininos, no plural, dada a polissemia do significante feminino. E o primeiro filme que nós abordamos foi Oito em Istambul. É uma série turca que contempla a luta de mulheres por afirmação numa sociedade dividida, né, entre o clero e o secularismo, entre o Ocidente e o Oriente, numa cidade que tem um pé na Europa e um pé na Ásia. E hoje nós vamos contemplar um filme com uma temática absolutamente brasileira, né? É uma ferida no nosso tecido social. E é justamente por isso que nós escolhemos esse filme, né? Para pensar essa ferida. Porque o Brasil é o país que recebeu o maior contingente de nações africanas entre todos os países das Américas, e também aquele que mais tardou a promover a abolição do trabalho escravo de seus descendentes. Ainda assim, o fez em uma condição que manteve esses homens e mulheres à margem da sociedade, sem direito à cidadania. Nesse momento, surgiram as favelas, as comunidades, um exílio dentro do próprio país, exílio que perdura até os nossos dias. Os senhores distribuíam os escravos para onde fossem necessários, a lavoura, a casa, etc., dependendo de suas aptidões e do apetite do patrão. As mulheres que cuidavam da casa e da família também cuidavam da satisfação sexual de seu senhor. Faziam parte do inventário de bens daquela família. A subjetividade era aniquilada, salvo nas prendas, na religião, na arte, expressões desvalorizadas por partir de não-pessoas. Não se perguntava quanto trabalho um escravo aguentava, quantas horas eram justas para ele permanecer acordado. Essa noção de propriedade ainda perpassa a relação patrões-empregados com desconfortável frequência. As empregadas personificam hoje as escravas domésticas de então. A família retratada em A Que Horas Ela Volta encarna uma célula de nossa sociedade, suas injustiças e contradições. É com naturalidade que convivemos com os quartos de empregada, os elevadores de serviço, a jornada sem limite, a semana brasileira, em contraposição à semana inglesa. Muito se tem a falar sobre a resistência feminina desse contingente humano, a argamassa de nossa identidade, que é o tema de hoje, né? Essas mulheres inventaram, por exemplo, a nossa culinária, misturando os sabores do colonizador com os produtos da terra, ao som da senzala e da taba, apurando o nosso paladar. Essas mulheres aleitaram e embalaram gerações de crianças com seus acalantos, contos, lendas e benzeções, contribuindo para estruturar a subjetividade de nossas elites até o século XXI. Temos aí Val, personagem principal do nosso filme, que não nos deixa mentir. Hoje, para o nosso segundo debate sobre o feminino no cinema, contamos com a presença da doutora Liana Albernaz, psiquiatra e psicanalista, membro efetivo com funções plenas da SBPRJ, doutora em saúde coletiva pela UERJ, defendendo tese sobre o corpo e subjetividade, professora assistente na Faculdade de Medicina da UFRJ, onde debruçou-se sobre os conflitos éticos na educação médica. Atualmente é ainda voluntária no projeto Estamos Ouvindo. Com Liana, desfrutaremos de um sensível olhar sobre a denúncia explicitada nessas imagens, estimulando o debate. Em seguida, passaremos a palavra para minha companheira de coordenação nessa atividade, a crítica de cinema Susana Schild, conhecida por vocês dos veículos de imprensa, e que vai contextualizar tudo que tange a linguagem cinematográfica, o percurso que vai da ideia até a imagem.
e aí nós passamos ao debate. Tanto a Liana quanto a Suzana vão ter 30 minutos para expor, não é, as questões relevantes, e quando estiver faltando uns 10 minutos para acabar, eu aviso para que vocês possam arrematar a fala, né? A plateia, então, poderá se inscrever para perguntas através do chat, e cada um será chamado e fará a pergunta de viva voz para Liana e para a Suzana, tá bom? Liana, por favor, podemos começar. Bom, boa noite aos que ainda não cumprimentei. Obrigada, Aida, pelo convite. A Aida perguntou como é que iria me apresentar. Eu digo, é como você quiser. Aí ela fez essa lista aí que eu fiquei até com vergonha de tanta titulação. Mas é sua, essa lista é sua. Bom, Galego, que eu não estou vendo ali, mas espero que esteja escutando a gente. Muito obrigada, Suzana. Muito prazer em poder conversar com você. Bem, eu acho que é super oportuna essa conversa que a gente vai ter hoje aqui, sobretudo depois das declarações de ontem, anteontem, daquele que ocupa o Ministério da Economia, né, que falou dos filhos de porteiro entrando na universidade, né, de uma forma absolutamente preconceituosa, mas que revela certamente, né, todas essas questões que a Aida fez um voo de pássaro aí sobre a nossa constituição de sociedade escravocrata, desigual, racista, preconceituosa, né? Bom, isso posto, eu fiquei estimulada, em primeiro lugar, para pensar a questão dos femininos, pensar a questão do gênero, né? Que aqui novamente se apresenta. E para pensar a questão de gênero, eu não podia deixar de ir lá atrás da Judith Butler, né? Eu vou tentar, na minha leitura, assim, pensar alguns conceitos para articular esse pensamento que é dessa compreensão das constituições das subjetividades dentro, na relação com a psicanálise, né? Ou seja, como há um imbricamento entre psicanálise e política, de um modo que essas questões se conversam entre si. Então, vocês me desculpem, eu não sou filósofo, não tenho formação filosófica, mas, certamente, ao longo da vida, eu fui me interessando muito por compreender um pouco mais do que eu não sei, né? O que eu já sei é chato. Né? Bom, a Butler, quando ela vai tratar da questão de gênero, ela começa fazendo isso em 1990. E o que ela vem é trazer a categoria de gênero e desconstruí-la de um lugar de construção social, ponto. Dizendo, ela não é uma categoria só da construção social, ela é, sobretudo, uma categoria de poder. Então, o que feminino vai nos remeter como gênero é uma questão de poder. E, a partir daí, ela precisa recorrer ao velho Foucault, que, se estivesse vivo hoje, teria muito mais coisas a dizer, já que ele morreu em 1984, mas tem um livro fantástico dele, né, sobre a microfísica do poder, onde ele vai trabalhar com duas categorias, a categoria do poder e a categoria do saber. O poder como produzindo saberes, né? Verdades que são, então, replicadas. E a questão do poder é muito interessante, porque quando Foucault vai trabalhar, ele está interessado em pensar a situação do sujeito no neoliberalismo. Hoje eu ouvi um comentário escrito do professor Silvio Almeida, que eu achei perfeito, né? Porque ele dizia, nós estamos vivendo uma situação, quando Foucault pensa no neoliberalismo, ele está pensando ligado também à questão da liberdade. E hoje, aqui no Brasil, o que a gente vê é um neoliberalismo ligado ao autoritarismo. Então, se por um lado o Foucault tinha aberto mão de pensar o poder como um poder do Estado, um poder disciplinar e coercitivo, com a mudança que ele vai fazendo
na questão neoliberal, em que ele vai se transformando, então, num poder que vai se entranhando, vai se difundindo em todas as instituições sociais, inclusive na família, né? E ele vai chamar isso um micropoder, que não é só o poder coercitivo, mas é também um poder que os psicanalistas chamaram de sedução, chamariam assim, né? Mas todos visam o quê? Né? A obtenção de corpos que sejam dóceis e submissos ao mercado, né? Bom, eu digo que é o pior dos mundos porque a gente tem, por um lado, hoje, né, nessa constatação do Silvio Almeida, a gente vive toda essa questão neoliberal, mas a gente também vive a questão coercitiva. E os meus recursos são pequenos para eu conseguir abranger isso tudo, mas a gente vai conseguir ir pontuando isso ao longo do filme, né? Bom, quando Foucault vai trabalhar com essa questão do poder e do saber, ele vai se referir no poder a uma genealogia, quer dizer, como é que esse poder foi se constituindo. E, em relação ao saber, ele vai usar uma arqueologia, no sentido de pensar como essas camadas discursivas vão formando os processos de subjetivação. Porque, na realidade, o que ele vai atrás e o que amarra, o que é a questão central nessa discussão, é a questão dos sujeitos, dos modos de subjetivação, como ele vai chamar, né? Eu vou voltar um pouquinho lá para Butler, né? Porque ela já vem na esteira, bom, a gente pode pegar lá atrás, na Revolução Burguesa, na Revolução Francesa, se criou a figura da mulher uma mãe de família, aquela do avental todo sujo de ovo, né? Porque interessava lá, especialmente a Rousseau, na Revolução Francesa, que essas mulheres cuidassem dos filhos, né? Colocá-la dentro de casa, porque a mortalidade infantil era altíssima e a burguesia queria se fortalecer. Então, se criou o mito do amor materno, se criou essa mulher que, porque ela era muito sensível, porque os quadris eram largos, então ela não se equilibrava muito bem, porque a massa cerebral era menor, ela estava nessa função, que também era uma função encantadora, que era a função da mãe de família. Então, nesse primeiro momento, o sexo ele foi naturalizado. Nasceu-se mulher, você tem um destino certo, né? Você vai se casar, ter filhos e ser a dona de casa, a mãe de família. Vocês vejam que quando chega em 1949, é quando a Simone de Beauvoir cunha aquela famosa frase, não se nasce mulher, torna-se. E aí ela faz já um percurso dizendo que a questão do gênero é uma questão de construção social. Ela desnaturaliza o sexo biológico e passa a pensar no feminino como uma construção social. A Butler vai além, porque ela vai dizer, então, que também a construção social pode ser naturalizada nessa diversidade dos gêneros, porque ela vai dizer também isso é uma produção discursiva, né? Também por isso ela vai pensar como um produto do poder a questão do gênero, desse micropoder que ele vai se infiltrando, né? Ou ele vai é diferente do poder encarnado pelo tirano, embora a gente aqui viva as duas coisas, né? A gente vive um poder encarnado, né? E a gente vive essas estruturas do neoliberalismo, desse micropoder disseminado. Bom, o Foucault vai então perguntar de onde vêm esses saberes, né? E esses saberes eles vão ser instituídos pelos poderes, né? Como eles vão ser instituídos pelos poderes? Ele vai dizer que nessas relações de poder vão se construindo verdades.
E são essas verdades que são transmitidas nesses modos discursivos. De uma maneira que a gente, no filme, é saborosíssima, a gente depois poder acompanhar como esse poder e esse saber se articulam nas diferentes falas do filme, né? Bom, a questão central, então, é a questão dos sujeitos, e esses sujeitos, então, eles são produzidos por esses saberes, dentro desses poderes, mas eles também são produtores de saberes, né? De tal maneira que a questão dos modos de subjetivação, ela não é uma questão fechada, ela não é uma questão que, uma vez posta, para todo sempre lá está. Há uma coisa muito interessante da gente pensar, me esqueço agora, um professor da Universidade Federal de Minas Gerais, que faz uma distinção muitíssimo interessante nas duas dimensões do sujeito, né? Uma das dimensões, ele vai dizer, é um sujeito como produto. O sujeito como produto, ele é uma identidade, né? Eu posso dizer, eu, como sujeito, me apresentando como produto, sou alguma daquelas coisas que a Aida falou de mim. Liana Albernaz, brasileira, nascida no Rio de Janeiro, psicanalista, membro da Sociedade Brasileira, e isso tem uma estabilidade, não é? Isso tem uma certa fixidez. O outro modo são os processos de subjetivação, né? Eu sou eu, mas não sou mais quem eu era ontem, anteontem, né? Eu não sou exatamente aquela que serei após essa discussão, né? Porque nós vamos nos modificando nesses processos, que são processos que se dão dentro dessas estruturas. Bem, como é que esse negócio pode interessar para a gente, né? Para a gente psicanalista, né? Como é que a gente pode pensar, né? O que vai estar em jogo, então? Como é que a psicanálise pode entrar nisso? Voltando ao Foucault, esse campo de produções, de modos de subjetivação, de produções de subjetividade, ele vai ter, então, dois polos. Esse polo, que é um polo mais fixo, e que é um polo, que eu diria, familiar, né? E um outro polo, que é um polo da mutação, que é um polo do desconhecimento, que é um polo, usando a linguagem psicanalítica, do estranho. Então, nos nossos modos de subjetivação, nós estamos sempre tensionados, né? Por isso que, por um lado, se repete, por um lado, se mantém, não é? E, por outro lado, é pura mudança, todo o tempo, né? Psicanalistas falariam mais rapidamente que é a tensão entre o familiar e o estranho que me habita, né? As diversidades que me povoam, as alteridades que me constituem, né? Nas quais eu nem sempre me reconheço, mas que estão sempre a me modificar. Então, nessa tensão é que surge aquilo que é o desejo, né? Mas de que desejo que a gente está falando? Agora, né, temos que parar um pouquinho e pensar. Porque o desejo daquele sujeito produto, né, seria, rapidamente falando, o desejo neoliberal. É o desejo de ter. A Suzana falava aí há pouco, né? Eu tenho um celular que daqui a pouco já não me serve mais, eu preciso ter um outro celular, eu preciso de alguma outra coisa, e esse é o desejo do ter. Esse é um desejo raso, esse é um desejo que mantém, né, que nos coopta, né, a questão do consumo, né? Nós somos cada vez mais instados nessa sociedade, que não é uma sociedade que é curiosa, né, como ela vai lidar conosco, porque, como nós lidamos com ela, porque, na realidade, ela não está me proibindo de ter.
ela está o tempo inteiro, como a cenoura no burro, né, me atiçando a ter. Né? Mas o desejo que surge dessa tensão dos dois produtos, e é esse que interessa ao psicanalista, não é o desejo de ter, é o desejo de ser. E é esse o desejo que é o desejo ético, é o desejo que aponta para a vida, ele aponta para a mudança, ele aponta para um ser outro, ser mais, ser aquele que contém tantas mudanças e tantas modificações, né, que estão em mim, estão também na relação todo o tempo entre eu e o outro. Né? Eu tenho um tempinho ainda, não tenho? Que eu sou ruim desse negócio de controlar tempo. Tem um tempinho aí, não tem, Aida? Tá sem som, Aida. Tirei o som mesmo. Você falou 15 minutos, você ainda tem 15 minutos. Ah, beleza. Porque agora é que a gente pode navegar no filme, né? Que é uma beleza, né? E é um filme absolutamente oportuno, né? Ele foi feito em 2015, e quando eu estava revendo, eu já tinha visto lá atrás, mas fui revê-lo, né, para esse nosso encontro, né? E eu achei curiosíssimo, não é? Porque ele tem tantos ingredientes que são quase que, por um lado, diagnósticos de uma situação que já estava e, por outro lado, apontando para como essa realidade iria se aprofundar nesse fosso no qual a gente tenta dele nadar via o nosso desejo, né? E certamente a Suzana vai poder falar de coisas muito mais interessantes sobre o filme, mas eu quis, para poder pensar, deixa eu ver se eu acho aqui, eu anotei aqui em algum lugar, eu quis pensar nesse filme para articular com essas questões que eu levantei. Eu fiquei pensando nesse filme na questão do poder e do saber circulando em torno de 3 personagens, naturalmente, a Val, né, a Bárbara e a Jéssica, né, e circulando em torno de 3 significantes: a piscina, a planta da casa, com quarto de serviço, né, e a FAU, a Faculdade de Arquitetura e Urbanismo. Esse segundo operador, né, desses 3 significantes que eu estou tratando, é muito interessante porque ele vai nos recolocar também que a questão dos modos de subjetivação, ainda que eles sejam históricos, eles também são geográficos. Ou seja, não é aleatório, não é indiferente, né, que eu esteja morando num quarto da área de serviço ou que eu esteja morando no quarto de hóspedes. Não é aleatório que eu habite um espaço no Morumbi ou que eu more, né, numa comunidade, São Paulo acho que seria Heliópolis, talvez, né? Ou no Rio de Janeiro, a Rocinha. Não é irrelevante que você more num condomínio da Barra da Tijuca ou que você more lá em cima da Rocinha. Né? E lá em cima da Rocinha, né, moram, sobretudo, os paraíbas, porque essa é uma outra questão, como o nosso racismo estrutural ele se apresenta. Ele não vai se apresentar só em relação aos negros, ainda que predominantemente a gente veja isso. Ele vai se apresentar em relação a todos os não brancos, ainda que eu, por exemplo, sou absolutamente não branca chegando nos Estados Unidos. Né? Seria latina. Aliás, todos nós aqui, mesmo quem tem olhinho azul, né? Mesmo a Cristiane lá, né? Vai chegar lá como latina. Então, é bem interessante porque quando você vai pensar quando a Jéssica pega a planta da casa, né? E ela mostra essa planta para a mãe, né? Ela vai imediatamente mostrar
que esse quarto de empregada, ele está no pavimento inferior. Ele está lá embaixo. E todas as construções coloniais no Brasil, das grandes fazendas, dos grandes casarões, embaixo ficava o quê, gente? A senzala. Hoje, a gente também tem isso nos grandes condomínios e prédios de apartamentos. O que fica embaixo? A casa do porteiro. As instalações de serviço. Lá em cima, na cobertura, é o mais caro, né? Então, toda essa questão geográfica, ela também vai apontar que não é indiferente, não só a história das nossas subjetivações, mas também a geografia delas, né? Tempo e espaço. E é com isso que a arquitetura trabalha. Então, essa personagem da Jéssica, né, quando ela entra na casa, né, é muito curioso, porque naquele primeiro momento, né, ela é recebida pela Bárbara com um raminho de flores. Muito bem-vinda, a filha da empregada. A filha da empregada que vai ficar no quarto da empregada. Então, a primeira subversão feita nessa ordem, o primeiro tensionamento vem quando ela vai para o quarto de hóspedes. Quando ela se coloca num outro lugar, que é um lugar absolutamente insuportável, né, para a Bárbara, né? Os personagens masculinos é muito interessante, porque eles só fazem contrapontos para essa história, né? Depois a gente pode até, na discussão, pensar um pouquinho mais como é que eles vão se inserir nisso, mas eles não são personagens centrais, né? A piscina também é uma outra coisa maravilhosa, né? Porque a piscina, ela está na abertura do filme, lá o Fabinho, pequenininho, tomando banho na piscina, com a Val de babá do lado de fora, né? Ela está numa cena que é uma cena de absoluto impacto, né? Que é a cena onde a piscina é esvaziada porque um rato entrou nela. E qual é o rato? O rato é aquele que se infiltra para roubar. O que a Jéssica quer roubar? Ela quer roubar um lugar que não lhe pertence, que não lhe pertence nem histórica, nem geograficamente. E depois eu fiquei pensando, eu não conheço direito a FAU em São Paulo, e eu não reparei tanto no filme, mas me parece que a questão da arquitetura da FAU é que há espaços muito abertos, né, que foi uma concepção bastante revolucionária para o modernismo da época, né, que são espaços, então, que não são septados, né, eles são espaços de convívio. Então, essa piscina, que é dita lá pela mãe, quando apresenta, pela Val, né, quando chega, olha que linda, né? E todos dizem que piscina linda, ela é linda, mas não é para o seu bico. E os modos todos discursivos desse lugar pequeno, né, desse lugar desqualificado, desigual, inferior, submetido e dócil, né, vai aparecer naquelas falas maravilhosas que a Regina Casé é de uma... Eu vi que ela também entrou no roteiro, né? Ela é de uma propriedade absurda, quando ela diz assim, quando eles lhe oferecerem alguma coisa, é para você dizer não. Eles fazem por educação, porque eles sabem que você vai dizer não, né? Ou se convidarem você para entrar dentro da piscina, diga que você não tem maiô, porque não é para você entrar, não é? E a cena, com todas as tensões das relações, então, da Val, há uma outra fala também que é maravilhosa, porque a Jéssica, andando com a Val pela rua, acho que recolhendo cocô de cachorro, né? A Jéssica diz, mas quem é que lhe explicou isso, desse negócio? Ela diz, isso ninguém explica. Isso a pessoa já nasce sabendo. Ela já sabe o lugar que ela vai ocupar nessa cadeia de poder, né? Bom,
A FAO, então, fica sendo esse sonho, né? É um sonho que é absolutamente incômodo, né? Porque, na realidade, é um sonho que permite a Jéssica entrar na tensão entre produto, né, e modos de subjetivação. Ela escapa, né? E possivelmente ela escapa porque ela é criada lá na cidadezinha dela, né? Ela faz uma planta para o tio empreiteiro. Ela não é uma empregada doméstica lá, né? Lá era alguém que ela pode sonhar, sustentada até por um professor de história, né? Que diz, quando a Bárbara pergunta, mas o que que ele ensinou? Ela diz, não, pensar criticamente, né? Não é à toa que a educação está no buraco que está, né, gente? Não interessam esses pensamentos, né? Críticos. Então, a FAO vai aparecer, então, como essa possibilidade, né, do desejo da Jéssica se atualizar. E é muito interessante como, nesse conflito que surge entre Jéssica e Val, né, o que a Val faz é ser movida, né, pelo desejo dela, que ela se desloca nesse lugar. Aquela cena que ela está dentro da piscina, depois que a filha passa na FAO. Então, a Jéssica, ao passar na FAO, ela confere a Val, né? A passar na FAO, né? Eu falei na Val, né? A Jéssica, ao passar na FAO, ela vai conferir a Val uma outra possibilidade discursiva e não só de fala, né, mas de ato, né? Quando a Val entra naquela piscina semi-esvaziada e chapinha na água. Chapinha na água e depois carrega com ela, né, pela possibilidade da reinvenção que um neto traz na vida, e isso nós, avós, aqui todas entendemos perfeitamente, é que o neto, que a Jéssica dá a Val, permite a Val, né, nesse projeto avó, né, dela refazer uma história, né, dela refazer essa possibilidade de maternidade, né, seja da filha, dela com a filha, seja da filha com o neto. Então, ela rompe, naquele momento, essas duas mulheres, a Jéssica e a Val, com a FAO por trás, porque a FAO é que vai dar, pela possibilidade de saber, vai dar poder à Jéssica de sustentar esse lugar, que é o lugar de ir atrás do seu desejo, né? E isso mobiliza, então, a Val para também ir atrás do seu desejo. Eu acho curioso, eu não vou... a gente poderia aqui ter abordado esse filme sobre muitos vértices, eu tenho certeza que na conversa que vai seguir, né, muitas outras questões possam aparecer, mas é muito interessante porque a maternidade, a função materna substituta que a Val faz em relação ao Fabinho é de um bebê, né? O Fabinho é um bebê, ele não é alguém que tem o desejo como a filha dela, a Jéssica, tem, né? O Fabinho está sempre numa relação infantilizada, seja na caminha dela, seja no cafuné, seja na massagem, seja no choro, seja no consolo que a Val faz dele, e não numa... Portanto, ele é um personagem menor, né? Como também é um personagem menor, né? O Carlos, né? Que também não sustenta o desejo dele, né? Ele tenta pegar carona no desejo da Jéssica, né? Ele tenta romper com aquele funcionamento, né? Agarrando o rabo de foguete da Jéssica, que fica, né? Tão absurda essa saída que, evidentemente, ela tem um caminho traçado que não permite, né, esse tipo de satélite atrás dela, né? Mas eu teria muitas outras coisas aí para comentar, mas certamente, como
3 minutos? É. Mas, certamente, eu acho que na discussão vão aparecer muitas outras questões. O que me interessou foi fazer essa articulação, porque foi extremamente motivador para mim tentar articular esses dois campos, né, que seria o campo dos poderes e dos saberes nessa visão mais Foucaultiana, né, e o campo da psicanálise, como ele vai se articular na questão dos modos de subjetivação e desse estranho e desse familiar, dessa tensão que pode, então, nos remeter para o desejo nessa dimensão ética da vida, porque é o desejo de vida, né? O que está posto aí é um desejo de vida, pela vida e para a vida. Obrigada. Obrigada, Liana. Foi muito, muito bom. Agradeço você pela sua contribuição. Fiquei encantada com essa ideia que a opressão tem uma arquitetura. Eu não tinha pensado nisso, realmente, porque a planta da casa, a faculdade, a planta da faculdade, a piscina, marcam a arquitetura da opressão. Sim. Muito obrigada. Vamos comentar ainda mais adiante, vamos ter a discussão. Então, agora eu queria chamar a Suzana, por favor, agora é você. Onde está a Suzana? Estou aqui. Liana, estou impressionada, estou assim, chocada com as suas informações, com a sua percepção, com a sua contribuição. Estão me ouvindo? Fiquei assim, fascinada, Liana. Muito, muito obrigada. Você assim, abriu várias veredas na minha cabeça. E uma coisa que eu acho bem legal é o seguinte, que você estudou muito, você estuda, você é uma pessoa de conhecimento profundo, e, de repente, você foi ligada por um filme que eu acho que representa visualmente, representa através da história que conta, representa através dos seus personagens, basicamente o que você fala. Ou seja, esse filme, Que Horas Ela Volta, filme traduz em imagens, traduz em personagens o que você expôs tão brilhantemente. Vamos só assim alguns dados objetivos. Esse filme só poderia ter sido dirigido por uma mulher, Ana Mui Laerte, paulista, e ela diz que se inspirou para fazer esse filme na experiência dela de mãe. Esse filme ela quis fazer uns 15 anos antes de começar a ser feito, mas hesitava, tinha outros projetos. E, para fazer esse filme, ela sempre pensou na Regina Casé como aval. A Regina Casé ajudou muito, contribuiu muito para o roteiro, porque a Regina Casé, com os seus programas de televisão, ela conhece o Nordeste a fundo, ela tem muito contato com a população, ela tem muito contato com as pessoas, ela é de uma espontaneidade absurda, ela transmite afeto de uma forma inacreditável. Quer dizer, Regina Casé é um patrimônio nacional pelo que como ela representa e o que ela representa, e esse patrimônio nacional de talento é transmitido da forma mais espontânea e mais afetiva que se pode imaginar. Nesse filme também, a Ana Mui Laerte, ela também é autora do roteiro, e nós temos uma atriz jovem, Camila Mártila, que faz o papel da Jéssica, que é maravilhosa essa menina. Ela fez pouco cinema, depois ela passou a fazer mais televisão. Nós temos também a Carine Telles como a Bárbara, uma figura assim, bem antipática, né? Bem neutra, bem distanciada, que ela é uma atriz maravilhosa também. Ela está num filme completamente diferente, chamado Benzinho, que é uma mãe toda fofinha. Enfim, esse filme ele tem várias possibilidades de se ver, de se ler, né? E eu diria que a gente só discorda, Liana, eu concordei com quase tudo que você disse, mas, para mim, o tema central desse filme, como eu vi,
é a terceirização da função materna, é a criação de filhos por outras pessoas que não a mãe. E isso é como uma criação, uma representação dos resquícios de Casagrande e Senzala, da herança de Casagrande e Senzala, que ainda permanecem no Brasil. E eu acho engraçado que a gente fala assim, isso é uma herança histórica, isso é uma herança daqui. Herança devia ser uma coisa boa, né? Mas também se herdam situações perversas, situações nocivas, situações que causam mal, né? Então, eu acho que essa terceirização da função materna, para mim, ela vinha assim, olha, eu via, não é possível. Para mim, esse é o tema principal do filme, seguido da questão da maternidade em si, da relação patrão-empregado. E eu gostei muito do que você falou de planta, né? Mas a planta da casa, mas olha, a Regina Casé, como Val, ela faz uma pergunta absolutamente maravilhosa para a filha que está estudando lá uma planta. Fala, o que é isso? É uma planta. Planta? Por que deram o nome de planta para isso, para a planta de arquitetura? Essa pergunta é absolutamente maravilhosa e demonstra a disparidade, a diferença que existe entre aquela mãe e aquela filha. Para aquela mãe, planta é uma coisa que está num vaso, né? E planta para a filha é uma outra coisa. O filme, em termos de concepção visual, ele é falsa simplicidade. Ele tem basicamente uma locação única, uma casa. Os personagens têm atuações naturalistas, ou seja, atuações realistas, ninguém está compondo nada assim, com muita dificuldade. Agora, o que esse filme passa é que, a partir da sua comunicabilidade para qualquer classe social, qualquer, se empregadas domésticas assistirem aquele filme, elas vão se identificar, e patrões também, a partir dessa comunicabilidade tão direta, ele tem várias e várias camadas possíveis, assim como a Liana descreveu várias, relação de poder, relação do corpo. Eu vou ainda estudar tudo que você falou, Liana, você falou muito bem, mas a minha percepção é assim de personagens, o que esses personagens representam, como eles se relacionam e como essa história é contada em imagens. Isso é que o cinema ele impacta pelo que ele mostra, porque tem duas coisas muito interessantes em cinema. Uma coisa é o que ele mostra e que está todo mundo vendo. Outra coisa é o que ele revela. E ele revela situações, planos e contextos além da imagem. E esse filme é absolutamente rico de sugestões, de outras possibilidades de leitura, né? Então, o filme começa de uma forma assim, absolutamente emblemática, né? Uma mulher, uma babá, cuidando de um garoto pequeno à beira da piscina, e ela fala ao telefone, né, com a filha. E já começa uma certa tensão, porque ela fala com a Val, fala direito com a sua mãe. A menina, a gente já sente que existe uma revolta, uma queixa dessa filha distante, e o menininho, né, o Fabinho, pergunta com quem você está falando? Com a minha filha. Cadê tua filha? Minha filha está longe. E cadê tua mãe? A Val pergunta, ou ele pergunta para a Val, cadê minha mãe? A Val fala, está trabalhando. Que horas ela volta? Sei não. Então, na abertura do filme, em 3 minutos, a gente tem a Val, que tem uma filha distante, e um menino cuja mãe também está distante. Um menino, assim como a filha da Val está sendo cuidado por outra pessoa lá não sei aonde, o filho da Bárbara também está sendo cuidado por uma outra pessoa.
E eu acho que a terceirização da maternidade é uma questão complexíssima que continua. Eu acho que é das questões que mais martirizam, é das questões mais complexas, como dar conta. Como dar conta da maternidade e da vida profissional. Se alguém conseguir resolver, por favor, me avisa, porque eu acho muito, muito difícil e não acho que, em termos absolutos, é insolúvel e continua se desenvolvendo em outros padrões. Mas essa questão, para mim, é muito, muito emblemática dos tempos que a gente vive. Então, essa pergunta, a que horas ela volta, ela será feita em vários níveis ao longo do filme, né? Então, esse filme tem assim um papel, uma função essencial na representação da formação social do Brasil e da questão assim do que se espera, né? E das mudanças que vêm ocorrendo. A Val, ela era uma empregada absolutamente irrepreensível, valiosíssima, Val, valiosíssima. Por quê? Porque ela sabia direitinho qual era o seu lugar. Ela jamais pensaria em invadir um espaço que não era dela. E uma coisa também, gente, como a Val trabalha, né? A Val cuida da criança depois do adolescente, cuida da casa, lava roupa, faz comida, serve os outros empregados, serve os patrões. Gente, essa Val é uma máquina de trabalhar, né? E sempre de bom humor, afetivo, espontâneo. Os patrões permitem uma certa espontaneidade. Não, ela é assim mesmo, deixa, contanto que ela trabalhe, deixa ela assim. Eu não acho que eles sejam patrões do mal, patrões ruins, eles simplesmente significam, representam essa classe de patrões de alta classe média, né? Bom, a chegada da Jéssica realmente é um ponto de ruptura absolutamente fundamental, essencial. Isso que você falou enfim, de representações e de transformações, de possibilidades das pessoas terem contato com os seus desejos, isso no filme tem uma representação simplesinha, simplesinhas entre aspas, né? A filha da empregada quer vir para São Paulo. Poxa, a Val nem sabe o que pensar, porque ela está tão distante dessa filha. A sua função materna foi tão colocada em cima do Fabinho que mãe é essa? Que mãe ela será? Ela gosta da filha, ela quer saber da filha, mas não teve direito, ela não teve esse direito de cuidar da sua filha. E, curiosamente, pela ligação do Fabinho com ela, com a Val, a mãe Bárbara, pelos motivos que forem, também não desenvolveu de uma forma mais eficiente, ou para o Fabinho, ou uma função materna de uma forma mais plena, se é que essa forma mais plena seja possível. Não estou condenando a Bárbara, não. Estou falando que essa função materna é muito difícil, mas que a pobre da Val ela foi privada. Para tentar sustentar a sua filha, ela cuidava do filho da outra, mandava dinheiro para que a filha pudesse ser bem cuidada. Aí tem a Liana não quis analisar muito os personagens masculinos, mas uma coisa que me chamou a atenção nesse filme é o marido, o Carlos. Todo mundo parece um pouco estressado naquela casa, né? Menos o marido. O marido sem estresse. Ele está lá, ele foi um artista, ele está meio em crise, mas, assim, em português, claro, ele não estava nem aí para aquela casa, nem para nada, né? Aí, o que acontece quando a Jéssica entra, esse elemento estranho, né? Aquele pai, marido, patrão, meio assim, meio ausente, né?
o olho dele brilha, né? Nossa, um estímulo, aquele cara não saía de casa e, de repente, um novo estímulo chega em casa, tudo o que ele quer, né? Ele não precisa nem sair de casa. Então, ele fica muito, muito animado com a chegada da Jéssica, né? E aí, mas assim, de cara, isso é um mérito da direção da Ana Mui Laerte, que de cara se estabelece um interesse, o olho dele brilha. E seria uma espécie, assim, uma perpetuação da herança Casagrande-Senzala, em que os donos da Casa Grande, os senhores da Casa Grande, também seriam donos dos corpos das pessoas da senzala, dos que moravam na senzala. Então, ele fica lá todo ligado na Jéssica, né? E começa, então, uma tensão explícita, porque a Jéssica, ela realmente, ela pode não saber muito bem qual é o lugar dela, mas ela sabe que o lugar dela não é o lugar que a mãe dela ocupava. Não é. O lugar dela é outro. E isso, ela é muito assim, a Val, né, fala assim, nossa, essa menina é muito segura, ela parece o presidente da República, porque a Val, ela é de outro tempo, de outro contexto, de outro período, né, de outro nível de informação. A Val, a Jéssica não perde a pose, não perde, ela se banca. Ela realmente é uma garota que quer passar na faculdade, ela veio de lá, do Nordeste, e a menina parece bem estruturada quanto ao que ela não vai aceitar. Não vai. Ela tem um não dentro dela, um não para muitas coisas impostas, muitas coisas preconcebidas e muitas coisas que as pessoas... É que a Val fala, não, a gente nasce sabendo o nosso lugar. A Jéssica não, a Jéssica questiona isso, né? Então, o que tem o filme é muito sensível na apresentação de símbolos bem, bem interessantes que mostram que, apesar de uma agregação aparente, a distância entre o patrão e o empregado é muito grande. Um detalhe pequeno, aniversário da Dona Bárbara. A Val, toda feliz, compra um jogo de xícara de café. Gente, se humilhação matasse, a Val tinha morrido, porque a Bárbara não dá a menor bola para aquele jogo de café. Depois tem uma festa de aniversário para servir o café com o aparelho legal. O aparelho legal não é aquele, é muito humilhante, porque a Val quer fazer um agrado, quer mostrar como ela incorporou certos valores dos patrões, mas não acerta uma, coitada dela. Então, tem toda uma outra coisa que... tem o Fabinho, que vai dormir com a Val, tem isso, mas o que é mais importante é a postura, a atitude da Jéssica, né? A Val, por exemplo, ela quase infarta quando vê a filha comendo na mesa dos patrões. E a Jéssica fala, eles não são meus patrões. Porque a Val fala, você está comendo na mesa dos patrões. Dos meus, não. Eles não são meus patrões, né? Quando o Carlos quer mostrar os quadros para ela e ela vê uma foto da mãe no jardim, né? Ela fala assim, nossa, parece babá de propaganda de margarina. Agora, todas essas informações vão sendo passadas através de uma fluência visual muito, muito impressionante, que denotam muito talento e muito cuidado, muito apuro na execução e na realização desse roteiro e desses comportamentos, e como as coisas vão se entrelaçando de uma forma sem controle. A chegada da Jéssica
tira o controle, retira de controle as pessoas que achavam que dominavam seus espaços. Dona Bárbara fica uma fera, porque a menina está no quarto de hóspedes, bate com o carro, né? O Carlos fica tão entusiasmado que pede a garota em casamento, aquele bem, bem complicado. E a Val, a Jéssica, muito questionadora, pergunta para a mãe como você aceita essa vida de cidadã de segunda classe, e a empregada, a Val, fala, eu não me acho melhor do que ninguém. A Jéssica fala, eu não me acho pior do que ninguém. Bom, então, aos poucos, aí tem a cena da garota na piscina, né? Que os garotos jogam ela na piscina, a menina fica super feliz, mergulha, parará. E essa piscina tem uma coisa, concordo com a Liana, é um elemento central, porque a Val, que cuidou daquele menino décadas, sei lá, uns 17, 18 anos, a Val nunca colocou os pés naquela piscina, nunca colocou os pés. E a filha mergulha naquela piscina e depois a Bárbara manda limpar a piscina porque um rato esteve naquela piscina. Enfim, é tudo muito, muito, muito humilhante. Aí tem a questão do vestibular, que a Jéssica passa muito bem, o Fabinho é reprovado, mas o que acontece quando ele é reprovado? Ai, coitadinho dele, não estava preparado. Vamos compensá-lo com um intercâmbio. Fabinho, você ganhou um intercâmbio, olha como você é legal. Ou seja, um garoto mimado, que não está acostumado a lutar, não precisa, se não passar, ganha intercâmbio, que deve ser bem melhor do que ir para a faculdade, e a menina, a Jéssica, passa. Aí eu acho que quando a menina passa na faculdade, o que acontece de muito, muito importante é que a Val, pela primeira vez, coloca os pés na piscina. Os pés. Ela não mergulha, ela coloca os pés. Pelo menos já deu um passinho, ela já conseguiu. E aí tem uma outra coisa que é absolutamente cisão. Quando a Val descobre que a filha tem um filho. Essa é, assim, mortificante. Isso não é fácil de absorver, ou seja, aquela menina tão linda, a Jéssica, de uma certa forma, estaria repetindo a Val, o que a Val fez com ela. Existe um ciclo de abandono de filhos, um ciclo de não se assumir o filho, de terceirização da maternidade que a Val fez com a Jéssica e que a Jéssica, de certa forma, vai fazer com o filho, o Jorginho, né? Então, eu acho que tem toda uma cobrança da Jéssica com a Val, ela cobra, você me abandonou, você isso. Eu vivia perguntando para a tia, não sei para quem, que horas ela volta, que horas ela volta. Isso é tão bonito, porque isso bate totalmente com o que o Fabinho perguntava. O Fabinho também perguntava para Val, que horas minha mãe volta, que horas ela volta. Aí depois eu pensei, quando as crianças são pequenas, que horas elas voltam, né? As mães. E depois as mães é que ficam perguntando, que horas meu filho volta, que horas meu filho volta, enfim. Mas o que tem é que existe quando a menina passa na faculdade, mas eu acho que a Val tem mais coragem de pedir demissão porque ela sente na carne mesmo, que o quanto foi doído para ela e quanto foi doído para a filha a questão da terceirização da maternidade, e ela quer romper esse ciclo. E ela rompe, ela vai cuidar da filha e do neto. Então, eu acho que esse filme é muito, muito perturbador.
Acho que ele continua, essa questão continua, como se criar filho. Tem mais 5 minutos ou acabou? Não, posso acabar. 5 minutos para você acabar. 5 minutos. Tá. O que tem uma cisão, uma separação muito grande entre homens e mulheres, eles não se misturam muito. Tem o jantar do... Está lá o Carlos, o Fabinho e a mãe na mesa de jantar, cada um no seu celular, que é normal, hoje em dia jantar é assim, né? Mas o que tem é aquele homem, tudo bem que ele de alta classe média, elite, mas o desligamento daquele homem das funções paternas ou de alguma coisa da casa é muito chocante mesmo. Não existe nenhum casa grande senzala. Quem cuida da casa são as mulheres, de um jeito ou de outro, né? E eu só queria sugerir para vocês um dos melhores filmes dos últimos anos, se chama Um Dia. É um filme húngaro, depois eu vou dar o nome direitinho para vocês. E eu, quando escrevi sobre esse filme, eu falei que esse filme é um filme de terror. Mas não é um filme de terror porque tem serra elétrica, mortos de alma viva, sei lá de quem, que vem não sei de onde. Esse Um Dia é apenas o cotidiano de uma mãe na Dinamarca que tenta cuidar dos seus 2 filhos. É um estresse, é uma coisa, é de terror, porque ela tem que levar a criança na escola, tem que pegar a outra, tem aula de dança, tem aula daquilo, vai ter engarrafamento, vai ter vaga para estacionar, ela tem que trabalhar. Então, essas atribuições da maternidade são de uma contundência e são de um realismo, porque o que eu acho é que esse filme, esse Um Dia, que também toca na questão prática. Como é que a gente resolve as coisas praticamente? A Val penou uns 15, 17, 18 anos naquela casa, sem conseguir botar os pés na piscina e sem conseguir assumir a sua maternidade em relação à filha. E eu acho uma coisa absolutamente maravilhosa que ela decide romper com isso. E a última coisa, esse filme foi premiado no mundo inteiro. Ele recebeu prêmios de onde vocês puderem imaginar, na Turquia, nos Estados Unidos, no México, na Alemanha, Sundance, Festival de Berlim. É um filme que, apesar de retratar uma questão tão brasileira, que são mulheres delegando a maternidade para empregadas domésticas, tem um elemento universal que tocou vários e vários países, vários públicos. Então, é isso aí. Mas gostei muito, Liana, do que você falou. Vou pensar muito nisso tudo, viu? Mas o filme é muito bom e sabe por quê? Qual é a maior vantagem, mérito desse filme? É que ele transmite muita verdade. Isso é que é, com as palavras mais simples, com os personagens mais cotidianos. Não tem ninguém brilhante, não tem ninguém excepcional. É o cotidiano de uma fatia importante da população. E a personagem principal, a Val, ela transmite espontaneidade e afeto, e num roteiro super bem construído. Então, eu acho que é um filme muito bom, que merece ser visto e revisto. Obrigada. Obrigada a você, Suzana. Como eu falei, você contextualizou da ideia até a imagem, né? Agora, eu fiquei pensando, enquanto ouvia vocês, eu vou ver de novo o filme, porque é outro filme. Eu vou ver um outro filme, diferente do que você... Quer dizer, não é diferente, mas é muito enriquecido pelo que vocês trouxeram, né? Agora, nós vamos ver as pessoas que se inscreveram. Podem se inscrever no chat. Eu já tenho uma primeira pessoa, Maria Ângela. Ela se inscreveu. Você pode... Maria Ângela, onde você está? Faça a pergunta, por favor. Ah, está aqui. Você está me ouvindo? Você me ouve? Eu estou sem som. Você está sem som, Maria Ângela. Você tem que abrir seu microfone.
Vamos lá, deixa eu mudar aqui. Você me ouve agora? Ela está com som. Você me ouve? Agora sim. Estamos Todo mundo ouvindo. Posso? Sim. Boa noite para todas. Em primeiro lugar, eu achei interessantíssima a escolha do filme, e não sei se foi por acaso mesmo, porque o filme tem tudo a ver, como a Liana brilhantemente abriu a fala dela, sobre o último comentário do senhor ministro, sobre a questão de que empregada doméstica não pode... Não, isso aí nem se fala, porque me dá aflição. Liana, eu gostei muito da sua fala, me fez pensar, como a Suzana falou, em milhões de relações, mas eu acho que o filme retrata exatamente a relação escravocrata, que vem de muito tempo, vai fingindo que melhora, que, na verdade, faz-se aquela fantasia de que não, agora não pode mais proibir empregada doméstica de entrar pelo elevador social. Isso é uma lei determinada, mas isso não quer dizer nada, porque ela continua excluída, como a Val era na casa. E o filme não é do século passado, é um filme mais recente. Então, Liana, a sua análise é muito interessante sobre esse ponto de vista e da fala da classe média, porque essa fala, não pode isso, quando a menina chega, aquela coisa de a empregada ela já incorpora o seu papel e não luta para ser diferente, porque não luta. Bom, gente, eu quero dizer, eu sou assistente social, vivi a vida inteira profissional de serviço social. Então, o meu foco é muito esse, de ser de assistente social. E eu não sei se vocês lembram, mas quando houve aquela, no governo Lula, não vou entrar em detalhe político, mas que as classes C e D passaram a frequentar os shoppings porque tiveram ascensão social. As pessoas nos shoppings, eu me lembro do Fashion Mall, que era ao lado da Rocinha, pessoas que entravam no Fashion Mall, que não eram da classe AA ou a classe A, eram vistas como, e cuidado, pode ser assaltante. Eu acho que eu não estou falando nada de ficção científica. Então, esse retrato psicológico da classe. Suzana, você levanta, a sua fala levanta a coisa mais importante de tudo, a terceirização da maternidade, que eu acho que nós, mulheres, vemos muito isso, porque a mulher passou a ser profissional fora de casa. E, ao longo do tempo, isso vem se aumentando a cada hora, e hoje há mulheres que são o sustento da casa. Não estou falando de classe D e E, não, estou falando de classe média, alta, média. Há mulheres que ganham mais e que não podem abrir mão disso. As mulheres são o centro da família, hoje. Tanto que não se pede mais nome do pai. Quando você vai fazer uma ficha, diz nome da mãe. Ninguém pede nome do pai, porque muita gente não tem pai. Então, essa sua chamada, Suzana, é muito importante. E todas essas relações do filme são muito interessantes, muito. A relação do Fabinho com a Val é a mãe do Fabinho, e a que horas ela chega? Não sei. E também para o Fabinho não vai fazer muita diferença, porque a presença dessa mãe não deve ser tão importante como a presença da Val. De repente, chega a filha da Val que diz a mesma coisa. A minha mãe é outra pessoa, ela é... E a menina incorpora e traduz a questão da relação patrão-empregado. Ela chegando. Epa, eles não são meus patrões, são seus. Você quis entrar nessa, mas eu não. Eu não tenho nada a ver com isso.
Quando ela vai para a faculdade, isso é um choque, pois o cara não disse que agora os estudantes pobres estão até na universidade, quer dizer, isso é hoje, falado hoje por um ministro de Estado. Na época do filme, devia ser pior ainda. E a menina dá o recado dela. Ó, eu sou poderosa. Você não foi bem minha mãe, mas eu vou começar a mostrar quem eu sou aqui. Então, essas relações, olha, eu achei extraordinário, tanto a análise da Eliana, sob o ponto de vista psicológico do filme, como a sua análise, Suzana. Você eu já conheço, né, como crítica, mas vocês fizeram uma conexão mostrando... Esse filme mostra a nossa sociedade, as relações que se estabelecem na nossa sociedade. Não só patrão-empregado dentro de casa, de varrer casa, todas as relações trabalhistas, todas as relações de trabalho, as pessoas têm que se submeter para não perder seus empregos. A Val era a forma dela sustentar a filha trabalhando naquela casa. Ela jamais pensou na possibilidade de dizer, peraí, meu quarto é muito pequeno. Isso passava na cabeça dela, porque ela já aprendeu desde que nasceu que é assim essa relação. Ela é menor do que o outro. Então, enfim, são essas as minhas observações, e agradecendo à sociedade por ter essa oportunidade de ouvir pessoas maravilhosas, fazendo análises maravilhosas de um filme maravilhoso. Obrigada. Obrigada, Maria Ângela, Liana e Suzana. Só queria falar uma coisinha, Maria Ângela, obrigada, mas nós esquecemos de uma outra frase emblemática do nosso ministro da Economia, que foi, há algum tempo atrás, agora empregada quer ir para a Disney com dólar baixo. Como é que pode isso? Empregada tem que ir, acho que para Cachoeiro do Itapemirim, onde Roberto Carlos nasceu. Então, isso é inacreditável, ou seja, estratificação social, as pessoas não têm, não podem, não têm o direito de aspirar, mudar. Não, são feudos, como você falou, do shopping lá do Leblon, shopping da Gávea, sei lá qual, e esse filme mostra o entrelaçamento, como, a partir da educação, esses guetos podem começar a ser superados, ultrapassados, pelo menos por algum tempo. Exatamente, Suzana. Quando eu falei do shopping, eu vi, ninguém me contou, por isso que eu estou dizendo, eu vi dentro do Fashion Mall, que é ao lado da Rocinha, do Vidigal. Então, o carinho, a pessoa que teve a oportunidade de ascender financeiramente, ela tem o direito de ir ao McDonald's que tem lá, e ia na loja comprar uma roupa, enfim, ela quis fazer isso. Quando essas pessoas entravam, porque elas têm uma fisionomia, como se diz, um aspecto, não sei bem como é que eu posso expressar, são diferentes daquelas pessoas que moram nos grandes condomínios de São Conrado. Pode ser assaltante. Eu vi isso, não me contaram. Eu estava sentado no restaurante e ouvi. Olha, bando de gente esquisita, deve ser para assaltar. Desculpem, eu me meter de novo. É isso mesmo, é verdade. Liana, eu queria te ouvir. Então, eu acho que a Suzana abordou a questão da terceirização da maternidade. Evidentemente que o filme pode ser explorado sob inúmeros ângulos, né? E esse certamente é um ângulo importante. Eu me preocupo um pouco que a gente não tenha, como diria o nosso velho amigo o psicanalista Ferenczi, que a gente não seja hipócrita, né? Quer dizer, a questão da terceirização dos filhos é uma questão da classe média e da classe alta. Os pobres não terceirizam filhos,
né? A Val não terceirizou os cuidados, percebe? A Val é empurrada, né, pelo poder, pelos micropoderes, a essa situação. Não é uma escolha que ela faz. Eu diria, assim, da hipocrisia, e vou falar aqui porque eu também sou mãe, né, agora avó, mas eu própria só pude trabalhar e fazer o que fiz porque terceirizei meu trabalho. E para quem? Terceirizei para alguém que também terceirizava, né? E que certamente eu ganhei em cima do trabalho dessa pessoa. Né? Eu acho que é isso que nós, mulheres da classe média, falar da classe alta, né, temos que admitir. Eu ganhei o que ganhei, né, porque alguém fez um trabalho que, para eu poder fazer o meu trabalho melhor remunerado, né, eu terceirizava. Não estou dizendo do ponto de vista afetivo, não é? Mas estou dizendo do ponto de vista desse leve trás que os países nórdicos não têm. E aí a gente entra numa outra questão, que é o lugar dos pais. Os pais não são pedidos, Maria Ângela, porque a certidão de nascimento, para conter o nome do pai, o pai tem que registrar. Uma mãe pode sempre registrar o seu filho e sairá com seu próprio nome. Inclusive, se você quiser se registrar porque não teve certidão, você vai no cartório, dá o nome da sua mãe, tudo bem. Você sai tendo um nome de mãe, o seu próprio nome, nome de pai você não pode dar. Então, o que vai estar em jogo aqui é uma segunda questão, que eu acho que em algum momento vamos ter que trabalhar, é que essa relação de gênero, novamente de poder, né, onde todas essas questões da casa, Suzana falou até do Carlos, que pouco se envolve, mas diz ele que banca tudo, né, pouco se envolve com os cuidados. Então, esses homens entrarem nesses lugares. Essa tem sido uma das questões da pandemia, certo? Agora não mais, porque as domésticas já voltaram, né? Mas quando as domésticas não estavam, né, como é que ficava o trabalho dentro de casa? Né? Então, eu acho que essa é uma questão. A outra questão que a Maria Ângela levantou, e ela não luta porque não luta? Não. Ela não luta porque ela foi subjetivada desse modo. E ela está presa a uma identidade imobilizadora. Né? Da mesma maneira que as pessoas que vão no shopping, elas esperam que você tenha um determinado layout. Percebe? Esse é o layout que te identifica, né, com alguém pertencente à classe alta. Se você não tem esse layout, pela cor da pele, pela roupa, pela postura corporal, pelo jeito de falar, pela linguagem, você não é da minha turma, você é menos. Você é o negro da senzala. Né? Não importa a sua cor, você é o negro da senzala. E é essa identidade que a nós também incomoda. Eu perguntaria aqui quantas de nós, os seus empregados domésticos, comem à mesa com a gente. Percebem? Quantos de nós, os empregados, sentam à mesa para comer com a gente? Né? Quantos de nós têm quartos de empregada nas suas casas? Quando a brasileirada se mandou para Portugal, houve um movimento em Portugal junto às construtoras, porque Portugal não construía apartamentos com quartos de empregada. Lá eles têm as mulheres adias, né? Elas são as diaristas, são adias, né? Elas não dormem nos empregos. E os brasileiros chegaram da classe alta e queriam alguém que tivesse um horário lá, final de semana, eu pago e pronto. Então, eu acho que a gente também tem que poder se repensar nessas nossas práticas. Eu me lembro que há uns mais de 20 anos, talvez, eu estive em Cuba e na hora do intervalo, assim, dos trabalhos, os funcionários do hospital que eu sempre trabalhei, né, do hotel, se sentavam nas poltronas das salas de estar. Elas estavam na sua hora de descanso, descansavam onde as pessoas descansam. Né?
E eu olhei para aquilo com toda a minha cabecinha aberta, né? E no primeiro momento eu fiquei impactada. Como assim? Está ocupando o meu lugar? Não está ocupando o meu lugar, está ocupando um lugar de descanso. Então, eu estou dizendo que a gente também tem que se pensar como a gente se constitui dentro dessas relações de micropoder, e a gente também não quer abrir mão do nosso parco e pequeno poder, né? Mas é uma reflexão, é um desnudamento da gente se pensar nesses outros lugares. Eu vou aproveitar e fazer uma pergunta. Super verdade, Ana, o que você falou. É isso mesmo, porque principalmente as pessoas de mais de 60 anos, que é o meu caso, a gente vem assistindo alguma evolução, mas como a Suzana bem falou, que a Val, e você também falou, a Val aprendeu a ser assim, esse resquício vai ficando. É muito difícil, porque hoje as mulheres, hoje as relações são bem mais suaves, mas ainda não estão totalmente enraizados, porque não dá para estar. É um tempo que precisa. Maria Ângela, eu acho que hoje as relações estão mais violentas. Já. Com certeza estão mais violentas. Só que é uma violência fora de tal monta, né? Hoje as relações são mais excludentes, estou falando aqui no Brasil, e mais violentas, né? Mas isso que a gente está falando passa por esse racismo estrutural que a gente sequer às vezes se dá conta, né? Porque eu também tenho mais de 60 anos. Então, exatamente. Então, você pode acompanhar, você vem evoluindo, mas eu acho que a gente precisa se mexer, sabe? Eu paro e penso muitas vezes, digo, gente, está tudo errado, vamos por um outro caminho, mas é aquela coisa da escravidão brasileira que ainda é estrutural, como você falou, isso é verdade. E isso racismo estrutural não quer dizer só o negro, a cor da pele, é porque já é visto o negro como inferior. Então... Vocês se lembram de uma música do Caetano Veloso que ele diz tão pobres que pretos? No Haiti, ele diz que o sujeito é tão pobre que é preto. É preto, isso mesmo. E não é só o preto, é o morador da comunidade, é o que não tem, como a Liana muito bem falou agora, o visual, a roupa, a fala e o jeito de quem é dono daquele espaço. É isso. Desculpa, eu estou me alongando, me metendo muito aqui, desculpem. Interessante. A gente falou muito mais do feminino, aliás, porque o feminino é o nosso propósito, né, nessa reunião. Mas, Liana, você falou, deixou no ar assim, que poderia se falar sobre o masculino, aí eu fiquei curiosa. A gente não precisa fazer uma ditadura do feminino também. Se você teria, o que... Pois não, Ruth? Pois é, a Suzana mencionou, não é, a falta do masculino na fala da Liana, né? A Liana não se deteve na questão do masculino. E eu pensei, realmente, nós estamos num ciclo de cinemas que enfocam a questão feminina. E é marcante como as figuras masculinas são frágeis e inconsistentes nesse filme. A despeito de tudo, a Val é uma potência nesse lugar. As mulheres todas são fortes. E as figuras masculinas, quer dizer, Suzana ou Liana falou, né, que como é o nome? O Fabinho, ele é completamente regredido, ele é um bebê. O pai, ele é uma figura absolutamente deprimida. Ele é um melancólico, ele é desinvestido de tudo. Mesmo quando ele resolve investir como é o nome dela? Jéssica. Falta vigor, falta vitalidade. A Jéssica até ri,
não é? Sem graça, porque é uma coisa tão bizarra, patética, né? Agora, o que eu acho bonito nesse filme é que ele, exatamente, ele mostra um movimento de mudança, né? De mudança quando essa dinâmica, né? Enfim, burguesa, da empregada e da patroa e tudo mais, vai mudando, não é? Vai mudando e, de fato, quer dizer, surge oportunidade através dessa filha que se descobre que tinha um filho, da Val poder, não é, retomar, resgatar essa condição de mãe que ela, agora como avó, que ela não tinha tido oportunidade de viver, né? Agora, tem um outro momento do filme que me chamou muito a atenção, que é óbvio em termos de imagem, que é como a Val é invisível naquela festa, né? Que ela sai com as bandejas servindo, ninguém olha para a cara dela. Só quando ela chega na mesa dos jovens é que eles reconhecem, não é, a Val, e ela pode se comunicar com eles. E o outro momento de quebra também desse lugar que ela fica, de desigual, né, de diferença, é quando ela dá um presente para a patroa, o que, aliás, não é muito comum, não é? Porque, em geral, é como se as patroas tivessem tudo e fosse difícil para uma empregada dar um presente que vai agradar a patroa. E ela compra uma coisa que ela fica encantada. Ela acha lindo, ela fica, não é, arrumando aquela bandeja. Ela teve uma ousadia, não é, de se comparar à patroa e deu no que deu, né? A ruptura se marcou imediatamente, né? Mas muito bonito mesmo, quer dizer, muito cheio de significantes atraentes, né? A última cena na piscina, última cena não, foi a última cena que eu vi, mas aí eu me lembrei que eu já tinha visto o filme antes também. Ela está naquela piscina rasa, mas é quase como se ela ficasse é um batismo de aquela água que ela lança sobre o corpo dela, né? Não sem deixar de olhar para cima para ver se ela está sendo, pelo menos a minha percepção, se ela está sendo também ainda era escondido, né? Pelos patrões. Mas, olha, adorei também a fala da Liana, que não surpreende, porque a Liana é sempre uma pessoa que traz uma contribuição, não é? Uma articulação teórico-clínica super consistente e, enfim, e sempre enriquece, né, todos os nossos debates, e da Suzana, quer dizer, porque houve uma complementaridade, né, entre as duas falas. Mas, Liana, eu pensei, trazendo um pouco para a psicanálise, as figuras masculinas são figuras castradas. O poder está com as mulheres, mesmo na submissão, não é? Todos na casa, essa que é a verdade. As famílias de classe média ou média alta e tal, as pessoas são absolutamente dependentes das empregadas. Não sobreviveriam, não haveria essa organização, como você disse. Nós não poderíamos ter tido, digamos, o encaminhamento profissional que tivemos, né? Ganhar dinheiro, inclusive, os cursos, os pós que fizemos, se a gente não tivesse alguém que cuidasse da vida da gente, né? Casa, filho, etc. Com certeza. Eu ainda estou com nota os homens castrados. Pois é, eu acho que isso é uma grande discussão, hein? Porque castrados somos todos, né? Bom, sem homens dúvida, e mulheres. Mas aqueles, né, ali... Né? Castrados somos todos. Achei a Ruth muito precisa no diagnóstico do Carlos. Eu também acho que ele é um grande melancólico, né? E que ele tenta agarrar um pouco da alegria, portanto, eu acho que o buraco dele é mais embaixo do que essa questão. E eu acho que o Fabinho é um grande regredido, né? Ele se eternizou
no lugar do bebê do menino de ouro, né? Ele é soberano, né, ali. Ele é nesse lugar, né, que eu gosto de chamar da tirania da fraqueza, né? Então, ele tem direito a tudo, né? Ele é um pequeno tirano ali. O sorvete, não sei o que das contas, é dele, né? Ele vai para a cama da Val, incomoda ela na hora que ele bem entende, diz: eu quero que faça cafuné aqui, não é ali, entendeu? Então, na realidade, ele tem eu pensaria que é muito mais uma questão desse grande bebê, né, que quer ser o tempo inteiro adorado, admirado, né, e que é sustentado nesse lugar pelos olhos da Val, né? E nessa disputa surda também que a Bárbara tem com a Val, né? Uma disputa em que ela tem um ressentimento, né, e uma inveja, provavelmente, do lugar do afeto. Mas, bom, mas eu não gosto muito de fazer isso que eu estou fazendo aqui, não, porque o personagem não está contando para a gente, né? Sou eu que estou contando o personagem, né? Então... Mas é o que a gente vê, né, Liana? Por exemplo, na cena onde a Val chega feliz da vida para falar do vestibular que a filha passou, mesmo assim ela tem olhos para o menino. Ela diz, Sim. não, depois você vai conseguir mais um ano e tal, mas ela faz a ligação com a filha dela. E tem um momento que poderia ser de ternura dessa mãe com o filho, não é? Com o Fabinho, e ele abraça ela, não é? Seria um momento em que ele faz aquilo que ela se queixa que ele nunca faz, né? Um carinho com ela, mas ela se afasta. Ela se afasta. Quer dizer, realmente ela não era qualquer mãe que simplesmente terceiriza o filho. Era uma mãe absolutamente narcísica, não é? Voltada para ela, que não ligava nem para o marido, nem para o filho, nem para nada. Quando ela fica em casa, porque tem aquele acidente e tal, ela fica feita uma rainha sentada naquela cama, que ela teve um problema no braço e tal. Ela fica uma rainha, é inatingível, sendo servida pela Val, naturalmente, mas sem acesso, sem permitir o acesso de ninguém. A maneira como ela trata o marido também. Suzana quer falar. Só uma coisa, 3 coisinhas. A Bárbara, ela se define muito bem naquela entrevista que ela vai dar. O que é estilo? Estilo é ser quem você é. Ou seja, ela se garante, né? Realmente ela se acha o máximo e é essa a principal função dela. Eu discordo um pouco se os homens seriam castrados. Eu acho que eles são mais preguiçosos e comodistas, entende? Porque para eles é muito melhor ficar em casa. Castração, desculpa, não é por aí, não. Eu acho que, na prática, eles querem ser servidos, atendidos e não querem botar a mão na massa. Desculpa, essa é a minha visão assim, de leiga no assunto. Mas eu posso fazer um tratado sobre isso. Eles são folgados. Por quê? Porque a maior parte foi criada por mãe e empregada. Eles foram acostumados a serem servidos. Não é castração, não, é preguiça. E uma outra coisa é o seguinte, isso é o cotidiano. E uma outra coisa que, sim, a Liana falou que a hipocrisia da classe média, não sei o quê, eu acho que não é bem hipocrisia, é contradição. Ok, tem um pouco de hipocrisia, mas tem que nós vivemos num mundo mega contraditório, são relações muito contraditórias, e a relação patrão-empregado é contraditório, terceirizar o filho é contraditório, que é o seguinte, a gente tenta tentar, né? Então, a gente tenta de um jeito ou de outro, mas é pesado. O cargo a função materna, a função da mulher que é trabalhar, que é muito, muito pesado. E os homens que estão aqui, olha só, vocês prestem atenção, hein? Se ligar mais.
Mas, olha, isso é uma questão, nós só temos... Quem nós temos? Fernando. Além do Fernando, tem mais alguém? Fernando e a Ruth estão aí? Então, Fernando, acho que já saiu. Fernando já saiu. O Fernando está aqui quietinho. E olha só os homens. Machismo, olha só, conluio. Eu tenho impressão... Não. Olha eu aqui. Apareceu também, olha só. Eu tenho a impressão que o pai é o Fabinho crescido. Entende? É o futuro daquele Fabinho, é dar um pai daquele, como disse a Suzana muito bem, preguiçoso, não é? Folgado, quer dizer, meio regredido também. E ele vai à busca também de alguém que cuida dele, mas a menina é outra coisa, né? A filha. Põe ele no lugar, de um certo modo. Eu queria, por favor, contar uma coisa. Quando eu comecei a atender, ainda muito pretensiosamente, no 5º ano da faculdade, no ambulatório de crise, ambulatório de psicoterapia do Hospital Pinel, a gente tinha supervisão em grupo, e para você poder apresentar o material, era uma briga, né? Então, eu consegui, com a ajuda dos meus pais, é óbvio, pagar um supervisor particular para ganhar experiência de atendimento psicoterápico. E então eu fazia supervisão com um colega já falecido aqui da sociedade, o Roberto Quilelli. E eu me lembro que eu atendia 2 pacientes e uma delas levava muito assunto de dificuldades exatamente desse tipo. Ela era, enfim, ela trabalhava fora, né? Que é uma coisa que já acontecia bastante, mas ainda era uma coisa, digamos assim, menos frequente que hoje em dia, né? 1972. Bem, então os problemas dela com empregada, com o filho em casa, ela saindo para trabalhar, empregada e tal. E eu me lembro do Roberto Quilelli dizendo assim: isso daí só mesmo em análise 5 vezes por semana, porque a patroa quer que a empregada seja a mãe dela e a empregada quer que a patroa seja a mãe dela. Eu acho que tem aí um outro ângulo mais afetivo para a gente trabalhar, não no filme, mas a gente tentar trabalhar essas relações, porque uma coisa que me incomoda no filme é a personagem da Bárbara. Eu acho que ela é uma megera, e nesse sentido eu acho caricatural. Eu sei que a diretora quis mostrar a Casa Grande, a senzala, a arrogância das pessoas, que não tem a mínima, não é nem empatia, não tem identificação com o outro. Quer dizer, você não poder ficar nem incomodada de que você, como disse a Suzana, terceiriza a sua maternidade para a empregada e não ficar incomodada que a empregada terceiriza a maternidade dela para outra pessoa porque precisa ganhar dinheiro para mandar dinheiro para essa filha lá no Nordeste. Isso é uma questão. Então, o que eu não gosto no filme, adorei a discussão, acho que foi super... Tudo foi muito agudo, mas a partir do momento que você aceita que a diretora e roteirista quis mostrar uma empregada da Casa Grande, arrogante, rainha, narcísica, como a Ruth falou, e que acaba sendo uma coisa que me incomoda no roteiro, que é um certo maniqueísmo, ou, em psicanálise, uma certa posição esquizoparanoide. Porque eu acho que a questão, exatamente, é a questão da gente poder fazer uma coisa que eu vi fazer na minha vida. Tudo bem, pode ser uma exceção, mas minha mãe trabalhava fora em 1949, quando eu nasci. E minha mãe precisava muito mais das empregadas do que as empregadas precisavam dela. Havia empregada sobrando no lugar onde a gente morava. Mas a necessidade da minha mãe era muito maior. E também, já na minha vida adulto, de pai, a minha mulher sentava com uma das empregadas que a gente teve para estudar com ela, para ela concluir o 3º científico. E depois essa moça, trabalhando aqui em casa, fez curso de auxiliar de enfermagem, perdemos a empregada, ela foi embora para São Paulo, trabalha como curadora, hoje em dia ela mora num apartamento próprio em São Paulo. E é uma pessoa que, quando meu filho se formou, ela veio para a formatura do meu filho. Então, às vezes, pode haver uma relação de afeto, de transferências não complicadas de mãe e filha
nessa relação tão complexa como a Suzana falou, porque é difícil mesmo. É muito incômodo você ter uma empregada que cuida dos seus filhos, sabendo que ela paga alguém para cuidar dos filhos dela. Dá uma culpa pequeno-burguesa, de má consciência, o nome que quiserem dar, muito grande. Então, o que eu não gosto no filme, eu gostaria de ver um filme em que uma empregada chegasse a elaborar a situação dela dentro de um emprego absolutamente correto, em que a patroa não tivesse esse traço desagradável de equalizar a filha da empregada que entrou na piscina a um rato. Aí, realmente, eu acho que, para mim, o filme tem esse ponto que me incomodou. Eu achei que carregaram um pouco nas tintas. E o bizarro do Carlos ir lá paquerar a menina. Tudo bem, a gente sabe da relação de Casagrande e Senzala, como é que chamava? Sei lá, o dono da Casagrande que ia transar com as escravas, e a gente sabe também quantos filhos de casas de classe média tiveram sua iniciação sexual com as empregadas. Isso tudo é uma questão também que tem que ser refletida. Acho que hoje em dia isso talvez esteja menos, mas no meu tempo, quantos rapazes contavam isso? Podia ser até mentira, né? Mas a gente sabe que às vezes era verdade, porque às vezes a empregada engravidava e aí era um samba lelé danado. Bom, mas aí já é outro assunto, né? Mas eu só queria trazer também esse aspecto de que nessas relações há um fator complexo que são das transferências fora do setting, porque as transferências existem na vida. O genial foi o Dr. Freud poder pensar e trabalhar isso numa situação específica do setting psicanalítico. Mas as transferências estão acontecendo na vida a toda hora, para melhor e, muitas vezes, para pior, né? E aí, vocês querem colocar alguma coisa? Você, Eliana, você, Suzana, em cima do que o Galego falou? Então, eu vou sugerir ao Galego escrever um outro filme, fazer um outro roteiro. Não é? Mas olha só, Galego, eu discordo de você só um pouquinho. Eu acho que a Bárbara é muito antipática, mas no começo ela era até gentil com a Val, ela aceita que a Jéssica entre. O problema, ela não aceita a invasão do seu espaço. Enquanto se a Val ficasse lá no lugar dela, se a Jéssica soubesse do seu lugar, entende? Ela seria aquela patroa. Ela trata a Val bem, a Bárbara. Ela não é uma má patroa, ela é uma patroa comum, normal. Mas é nessa hora que a pessoa se revela, é aí que cai a máscara. Ela era muito gentil, porque interessava a ela também tratar bem a Val. Lógico. Claro. Lógico. Eu acho que tem uma coisa ali de interesse. Mas, quando pisa no calo dela, ela revela o verdadeiro lado dela, escravocrata ou de Casagrande, Exatamente. Que não aceita a filha da empregada como visita no quarto de hóspede, na piscina. Aí pisou no calo dela e ela mostra a verdadeira cara dela. Exatamente. Ela gostava da Val porque a Val sabia o seu lugar. O lugar dela. Deve ficar lá embaixo, né? Liana, então, você ia dizendo que o Galego tinha que escrever um outro roteiro. Foi cortado. Porque, na realidade, a gente está discutindo esse filme, né? E o que esse filme nos sugere? Embora ele possa ser, como o Galego fala, em alguns momentos, as cores estarem mais fortes, mas talvez seja isso mesmo que a diretora e o roteirista também queira nos trazer para a reflexão. Não é? Uhum. Certamente que há relações de outra ordem, né? Certamente, né? Mas eu acho que também a gente não pode, como eu diria, o que me foi muito interessante na leitura do Foucault foi poder perceber que todos nós estamos subjetivados por esses micropoderes, né? Nesses diferentes lugares. Esses são lugares de tensão, né? Eles não são lugares tranquilos, né? Eles são lugares de tensão, mas nós estamos, sim, né? De alguma maneira,
como é que eu diria, né? Um pouco cegos, né? Para aquilo que a cada um de nós cabe. Né? E talvez o que o filme possa também é pisar nos nossos calos, né? Porque eu acho que uma obra de arte, o que ela produz de efeito é isso, é quando você é tocado por aquilo, e às vezes não porque é uma delícia, é tocado porque te dá um incômodo, um mal-estar, você se vê em alguma daquelas situações, daqueles lugares, né? Não retiraria a rede de afetos, né? nessa história. Assim. Não vou botar a Bárbara no divã, mas eu penso que a Bárbara é uma mulher muito infeliz, né? Casada com um homem muito desinteressado dela, né? Com um filho que também não lhe dá a menor mola, né? Fica nesse lugar do grande bebê querido da Val, e são todos ali muito infelizes. Né? Se você olhar, é um quadro de uma infelicidade, é uma família infeliz, né? Morando num lindo espaço geográfico, né? Mas numa aridez afetiva, que Suzana até falou, da história do jantar em família, que família, né? Qual família, né? Então, mas, enfim, talvez seja isso mesmo, é para cutucar a gente, para causar mal-estar, né? Eu acho que é um filme que dá um certo incômodo na gente, não é? Mas faz pensar. Mas faz pensar, isso é que é importante, isso. né? Só falar uma coisa rapidinho. Esse ano, desculpa, estreou um outro filme da Regina Casé, dirigido pela Sandra Kogut, que se chama Três Verões. Ela, de novo, é empregada doméstica, só que houve uma mudança de padrão, porque agora o patrão dela estava mega envolvido numa operação de corrupção e ela tem que dar a volta por cima. Então, os tempos estão mudando um pouco, sim. O lugar da empregada, dessa vez, ela está, pelo menos, com a ficha limpa, e o patrão está com a ficha bem suja. Esse filme já foi lançado? Porque eu me lembro que, algum tempo atrás, eu quis ver, não consegui. Está no Netflix, eu posso passar para aí, acho que está na Netflix. Não sei se chegou aos cinemas. Eu me lembro que eu assisti o trailer. É muito bom, é muito bom. Bom, está tudo muito bom, foi ótimo o encontro. Eu agradeço a Liana pelos comentários sempre ricos, a você, não é, Suzana, a todos que aceitaram o nosso convite, né? E vamos nos reunir de novo na última sexta-feira de maio, dia 28, com o filme Quem Você Pensa Que Eu Sou? É um filme francês com a Juliette Binoche, e é uma discussão a respeito do envelhecimento, né? Porque ela não é nem tão idosa assim, muito ao contrário, mas é de uma mulher madura, às voltas com as questões da beleza e da juventude na contemporaneidade. Bem, quem vai comentar é segredo ainda. Vamos ver. Brevemente nós vamos falar para vocês. Espero que vocês estejam com a gente, então, no dia 28 de maio. Boa noite. Obrigada mais uma vez, Liana. Obrigada mais uma vez, Suzana. Vocês querem dizer alguma coisa? Você, Liana, você, Suzana? Muito obrigada. Só agradecer aí a noite que estamos tendo, né? Um beijo. Obrigada a você por ter aceito o convite. Obrigado.